Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros e nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do coração, do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu te digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja Católica, é claro, se reveste da cor vermelha. Mas por quê? Porque hoje nós celebramos dois mártires, um papa e um bispo. São Cornélio, papa, e São Cipriano, bispo. Cornélio ele foi ordenado bispo da Igreja de Roma no ano 251. Teve de combater o cisma dos novacianos e, com a ajuda de São Cipriano, conseguiu consolidar a sua autoridade. Foi desterrado pelo imperador Galo e morreu no exílio perto de Civitavecchia, no ano 253. Seu corpo foi trasladado para Roma e sepultado no cemitério de Calixto. Cipriano nasceu em Cartago, cerca do ano 210, de uma família pagã, tendo se convertido à fé e ordenado sacerdote. Foi eleito bispo daquela cidade no ano de 249. Em tempos muito difíceis, governou sabiamente com suas obras e escritos a igreja que lhe foi confiada. Na perseguição de Valeriano, sofreu primeiramente o exílio e depois o martírio no dia 14 de setembro do ano 258. Está aí, de uma forma bem resumida, como a igreja mesmo nos propõe, a vida desses dois mártires. E toda vez que nós celebramos o martírio de algum santo, nós temos que pensar na nossa fidelidade também a Deus e a nossa fidelidade à igreja. No evangelho de hoje, Jesus está falando de uma coisa muito importante que tem muita relação com a nossa vida. Está em Lucas, capítulo 6, do versículo 43 até o versículo 49. Jesus está mostrando de forma bem clara, que existem os bons e existem os maus. E aí ele faz essa comparação, essa metáfora, mostrando através da árvore que uma árvore boa só pode dar frutos bons. E uma árvore má só vai dar frutos maus. Simples assim.
Então, os bons darão frutos bons. Os bons gerarão santidade. Os maus, maldade. Se não houver conversão, eles vão gerar sempre o que é mal. Por isso que nós devemos fazer as boas escolhas. Nós precisamos andar com as pessoas que nos ajudam no caminho da santidade. Aí, na medida que nós andamos com essas pessoas que nos ajudam no caminho da santidade, significa que elas vão gerar sempre frutos bons na nossa vida e nós vamos ser santos. Se nós andamos com os maus, eles vão nos levar também à maldade e nós não vamos gerar frutos bons, mas sempre frutos maus. E aí ele deixa bem claro sobre a questão do nosso coração. O homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas os maus tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Veja o que é que sai da boca dela. Veja o que é que ela anda falando. Por aí Jesus está deixando bem claro que nós vamos perceber quem é aquela pessoa. Se ela fala coisas de Deus, se ela fala coisas que que levam-nos a um caminho de santidade, essas pessoas são boas. Se são aquelas que falam coisas ruins, piadas desagradáveis, só saem palavrões da boca dela, então essa pessoa já dá para perceber quem ela é. Hoje em dia, para nós percebermos muito bem quem é uma pessoa, dá uma olhada no Instagram dela. Veja o que é que ela anda postando nos Facebooks da vida. Por ali vai se percebendo quem é aquela pessoa. E aqui, meus irmãos, eu faço uma recomendação. Não sigam essas pessoas que falam besteiras, que vivem postando coisas a favor do aborto, que vivem falando mal da Igreja Católica, falando mal assim da Igreja Católica no sentido de que a Igreja Católica não presta, que os padres são isso, que os padres são aquilo. Não convém. Isso não nos ajuda no caminho da santidade. Essas pessoas que falam dessas questões de homem com homem, de mulher com mulher, favorecendo esses tipos de relacionamentos que não estão relacionados com a igreja, com os ensinamentos da igreja, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, não seguir, não vai atrás, porque elas não vão te levar a um caminho de santidade. Você está compreendendo? Por ali dá para conhecer quem são essas pessoas. Às vezes nós encontramos também pessoas que estão nos levando a uma compreensão melhor dos ensinamentos da igreja. E às vezes quando falam desses ensinamentos da igreja, começam a mostrar também, essas infiltrações de pessoas que estão na igreja e que não estão ensinando o que é correto. Aqui elas não estão falando mal da igreja, elas estão nos conscientizando daqueles lobos que se revestem de cordeiro, mas que no fundo não são cordeiros coisa nenhuma, eles são lobos que ficam usando o nome de Jesus para deturpar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por exemplo, essas pessoas que vivem dizendo que não existe pecado mais. Essas pessoas que vivem dizendo que Deus aprova, no caso, o aborto. Que se dizem ser cristãs, mas aprovam esses relacionamentos que vão contra a natureza e vivem dizendo que Jesus agora liberou tudo. Essas pessoas que vivem usando o nome de Jesus, mas no fundo, elas estão desviando as pessoas do caminho. Aí a gente percebe que tem pessoas que têm essa capacidade de perceber e está conscientizando, olha, não siga esse tipo de pessoa, elas estão ensinando tudo que vai contra o evangelho. São lobos revestidos de ovelhas. Está compreendendo? Mas sigam sim aqueles que falam, que nos levam no caminho de santidade, que falam o que é o pecado, que nós não devemos seguir esse caminho, mas devemos seguir o caminho das virtudes, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí Jesus depois, ele vai dizer assim, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Meus irmãos, quantas pessoas católicas que elas dizem que são de Jesus, dizem que amam Jesus, mas não faz o que Jesus está mandando, não. Por exemplo, essas mulheres que dizem até que são devotas da Virgem Maria e usam o DIU. O DIU é abortivo. Então, como é que você diz que é devota de Nossa Senhora, que ama Jesus Cristo, e você usa um DIU dentro de você? Ah, mas o médico falou que não é abortivo. Quem disse que não é? O DIU é abortivo, sim. Aquele material, ele é introduzido no corpo da mulher e aí o óvulo que é fecundado, ele precisa entrar no útero. Aí o DIU impede o óvulo fecundado de entrar no útero, porque a natureza faz isso, leva o óvulo fecundado para o útero, para quando estiver dentro do útero, aí ele ir se formando, se desenvolvendo. Ele não encontra a entrada. Não encontrando a entrada, ele morre. E quem é que morre? O óvulo fecundado. E o óvulo fecundado é quem? É um ser, é uma criança que está ali se desenvolvendo. É um filho de Deus que foi fecundado. Isso é aborto, meus irmãos. Isso se chama aborto. Então, como é que você diz que ama Jesus e não diz o que ele manda? E o que ele está mandando é não matarás. Isso é um mandamento da lei de Deus. Imagine quantos óvulos que foram fecundados ali na mulher, naquelas trompas, e depois ele precisava descer e desceu no processo normal, e na hora de entrar no útero, encontrou um impedimento, e encontrando o impedimento, morre. Repito, isso é aborto. Isso aqui foi um médico conhecido meu que estava contando isso para mim. Eu fiquei aterrorizado. Imagina só. Mas ainda há tempo de você, mulher, que anda fazendo isso. Há tempo de reverter toda a situação,
procure um médico imediatamente e tire isso de você. Deus não te criou com um DIU no corpo. Você está entendendo? Então, como é que você diz que ama Jesus e não faz o que ele manda? Isso é árvore ruim, é árvore má, é árvore que não dá bom fruto. Existe uma coisa mais bonita do que uma mulher que gera uma criança ali no ventre dela. Imagina só, desde o seio materno, tu já me conhecias, diz Jesus, ou diz Deus lá no livro dos profetas. Através do profeta ele fala isso. Deus nos criou. Não vamos entrar na onda do mundo, porque quem não quer que a mulher gere é Satanás. O diabo não quer. Porque o diabo não quer ver filho de Deus no céu. Deus poderia muito bem, no estralar do dedo, criar. Mas não é assim que Deus quer. Deus precisa de um homem e uma mulher que se unam. E aqui precisa ficar bem claro, dentro do sacramento do matrimônio, não pode ser fora do sacramento do matrimônio. Tem que ser entre um homem e uma mulher casados. E aí, quando eles se unem, naquela união, o óvulo é fecundado. Imagina uma mulher carregar dentro dela aquela criança, eu já vou dizer assim, aquela criança que está sendo formada dentro dela e vai passando ali um dia, a primeira semana, segunda semana, e depois vai se formando, e depois Deus vai modelando cada vez mais, como diz ali no Salmo 138, ou o Salmo 139, de acordo com a tradução da sua Bíblia. E ali, de repente, é um homem, é uma criança, é um menino. De repente, é uma menina. E, às vezes, Deus, no seu imenso poder, no seu imenso amor, ele gera gêmeos, trigêmeos. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Uma vez uma mulher, junto com o esposo dela, mostrando ali os trigêmeos, os quadrigêmeos que tiveram. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Gerar essa criança no ventre para Deus. Aí tem aquelas mulheres, meu Deus, levados por uma mídia pagã, que através de novelas, de filmes, de um jornalismo que usa os princípios que vão contra Deus, e aí vão inventando um monte de coisa, falando um monte de coisa, e as pessoas acabam acreditando, aí os homens e as mulheres acabam acreditando e começam a dizer, não quero ter filho. Meu Deus do céu, um homem e uma mulher casados na igreja não querer ter filhos? Até mesmo diante daquela promessa que fizeram, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der? Olha, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der e educá-los na lei de Deus e da igreja? E o casal diz sim, mas às vezes tem alguns que estão mentindo. Eles querem somente ter uma aprovação de Deus dentro do matrimônio, mas não querem ter filhos. Até mesmo um casamento desse é considerado nulo, porque como é que uma pessoa, um homem e uma mulher casados e não querem ter filhos? Casamento nulo, mas não quero entrar nesse detalhe. Eu quero entrar apenas no detalhe de, imagina só,
Um homem e uma mulher casados não querer ter filho. Tem coisa mais linda do que uma mulher com a barriga grande. Esses dias após a missa, um casal ali, bem jovens, já estavam com 3 meses de casados, e ela veio assim, falou para mim, são conhecidos, ela disse, padre, eu tenho uma surpresa para te dizer, para te dar. Aí antes mesmo que ela dissesse, eu disse, está grávida? Os dois sorriram, e ali eu já coloquei minha mão, já abençoei, consagrei aquela criança a Nossa Senhora. Quem será aquela criança? No futuro veremos quem é. Como é que você diz Senhor, Senhor e usa um DIU? Estou dando esse tempo para você pensar. Como é que diz Senhor, Senhor, que eu amo o Senhor e toma a pílula do dia seguinte e usa a camisinha e o coito interrompido, tudo forma de interromper o nascimento ou tudo forma de interromper a fecundação ou depois que já está fecundado, matar aquela criança. Não faça isso. Fazei tudo o que o Senhor disser. E o que Deus quer é que as mulheres casadas, os homens casados, gerem filhos para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.